Boa noite a todos, muita paz, que Jesus nos abençoe. Vamos iniciar a nossa exposição dando continuidade aos estudos de parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a parábola da candeia, está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item de 1 a 7. Vamos iniciar com o contexto da parábola em si. Está lá no Evangelho. Ninguém acende uma candeia para pô-la embaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim que ilumine a todos os que estão na casa. Essa passagem foi registrada por Mateus, está no capítulo 5, no versículo 15. Lucas também comenta: ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem vejam a luz. E ele continua: pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de parecer publicamente. Lucas capítulo 8, versículo 16 e 17. Mateus continua e aprofunda essa mensagem do Cristo. Diz o seguinte: aproximando-se, disseram-lhe os seus discípulos: por que lhe falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi-lhes dado. Porque aquele que já tem, mais dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, porque ouvindo não escutam, e assim não a compreendem. E neles se cumprirá a profecia de Isaías, quando diz que ouvireis com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para os seus olhos não vejam, e seus ouvidos não ouçam, para que o seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Mateus capítulo 8, versículo 10 a 15. Às vezes, parece estranho, né? Quando Jesus fala com essas metáforas, né? E nós precisamos buscar nas entrelinhas o sentido. O que isso tem a ver conosco, não é verdade? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, é interessante que especificamente essa passagem, Kardec não pede ou não coloca aqui no livro, no caso, as orientações dos benfeitores espirituais. É um item que ele mesmo comenta. Ele mesmo inicia as explicações evangélicas e faz uma dissertação. E ele começa dizendo assim: é de causar admiração, diga-se, de Jesus, que não deve ser colocado a luz embaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido das suas palavras, sob o véu da alegoria, e nem todos podem compreender. E aí, Kardec faz um comentário e diz o seguinte: dizendo aos apóstolos, Jesus fala: falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes naquele momento. E aí, Kardec passa a fazer um entendimento aonde, em particular, os indivíduos precisam estar preparados para entender a mensagem crística. E ele diz que as gerações têm sua infância, sua juventude e sua maturidade. Diz que Jesus fala àqueles que têm condições de ouvir, mas também distribui as suas palavras àqueles que precisam. Então, o que diz a parábola? A parábola da candeia
ela revela o quanto é importante fazer a divulgação das verdades espirituais. Candeia, né? E quando eu peguei a palestra, eu achei tão interessante que a primeira coisa que me veio à cabeça, o que seria uma candeia, né? E eu me lembrei da lâmpada de Aladim. É verdade. Naquela época, as casas eram iluminadas com esse tipo de lâmpada, né? Elas eram de barro, compridinhas, tinham um pavio, né? Tipo uma pontinha que tinha um pavio que acendia, e aí ela era colocada para iluminar aonde as pessoas se reuniam. As casas só tinham um cômodo. E o sentido espiritual, né, dessa metáfora da candeia, ela se assemelha à mente esclarecida e enobrecida de valores morais que afasta as trevas da ignorância existente na humanidade. Então, quando Jesus faz a comparação da candeia e da luz, ele fala que o conhecimento, a sabedoria e a vivência no Evangelho se torna luz em nossos caminhos. E o que seria o alqueire? Também não é uma palavra muito usual no nosso tempo. E algumas pessoas até conhecem como medida de terra, mas naquela época não tinha nada a ver. A palavra alqueire citada no termo é uma antiga medida romana, entendeu? Com a capacidade de medir litros, tanto cereais e, no caso aqui, óleo. Então, pelo tamanho, ela variava de 13,8, né, litros a 35 litros. E eles guardavam num canto da casa e depois que apagavam a candeia, colocava embaixo do alqueire. Então era assim que era guardado, era uma espécie de um recipiente onde guardava o óleo para repor e acender a candeia. E nós precisamos entender que no Evangelho de Lucas nós vamos encontrar também a palavra velador. E eu achei interessante e fui buscar, né? Era um utensílio formado de uma haste de madeira apoiada numa base e ficava acima, onde se colocava o candeeiro para que a luminosidade fosse estendida no ambiente, de maneira que todas as pessoas pudessem facilitar a visão e clarear-se o ambiente. Esses ensinamentos do Mestre nos dão a entender, né, claramente que as leis divinas devem ser expostas por aqueles que tiveram a felicidade de conhecê-las. Sem o conhecimento espiritual, sem a vivência espiritual, a humanidade estagnaria. Não haveria progresso na Terra. Então, todo aquele que tem a oportunidade de conhecer as verdades eternas, não deve guardar para si, deve usá-la como luz e clarear aonde for. É de causar admiração, né, que Jesus fala que não se deve colocar embaixo do alqueire. Ele coloca para que todos nós, ao termos, né, essa visão espiritual, possamos disponibilizá-la, clareando onde nós estivermos. E aí, esses ensinos do Mestre nos dão a entender que quanto mais nós os utilizarmos, mais aclarado será o ambiente onde nós estivermos. Os discípulos que andavam com Jesus já tinham uma certa maturidade espiritual, bebiam na fonte, conviviam com o Mestre e eles conseguiam refletir acerca dessas verdades espirituais. Mas o povo não, era simples e humilde. Então Jesus usa essa parábola da candeia para trazer luz àqueles que precisavam e viviam sem o entendimento das coisas espirituais, disponibilizando a todos o consolo, a caridade. Essa sentença que Jesus coloca e nos demonstra é que ao colocar através de parábolas, ele não queria ferir a inteligência do povo. Ele falava de coisas simples para que todos pudessem entender do que ele dizia, apreender os seus ensinamentos,
né, bebendo na fonte do Evangelho, ele conseguia, através da história, suavizar o conteúdo, trazendo essas verdades sem agredir a ninguém, acolhendo a todos que precisavam. E assim é até hoje. Todos nós, quando bebemos na luz do Evangelho e recebemos a mensagem do Cristo, a interpretamos de um jeito, do nosso jeito, dentro da nossa possibilidade de entendimento. Mas essa verdade, ela faz com que nós cresçamos, não é para agredir. Então, aquele que conhece a verdade crística, que usa da luz como a candeia que ilumina, deve saber passar essa verdade. Emmanuel nos fala que a verdade é como uma espada, e ela corta e pode ferir. Então, o sentido espiritual não deve agredir àqueles que ouvem. O Espiritismo, hoje, vem colaborar com a humanidade e projeta luz sobre uma imensa pontos obscuros e coloca, através da imortalidade da alma, da comunicabilidade com o mundo espiritual, né? Da existência de outros mundos, situações, posicionamentos que vêm responder a muitos pontos que a humanidade já buscava há muito tempo. É evidente que essas verdades não são lançadas de forma agressiva. Elas contêm admirável prudência, aonde os espíritos conduzem também com leveza suas instruções, aclarando as nossas mentes. Naquela época, Jesus falava para um povo simples e humilde. Hoje, nós já temos maturidade espiritual para entender a codificação. Os espíritos superiores não mantêm ocultos os conhecimentos que possuem, mas disponibilizam esse conhecimento a todos nós. Resta saber o que nós queremos aprender. O benfeitor espiritual, Emmanuel, nos diz no livro O Evangelho de Emmanuel que a candeia em cima do alqueire, né, e do velador não é só uma questão doutrinária, né? Ela vem nos auxiliar nas nossas convicções religiosas, posicionamentos doutrinários, com sincera demonstração de coração naquilo que nós acreditamos. Graças a Deus, nós vivemos num país laico, né? E ao promulgarmos a nossa doutrina espírita, aclaramos, porque é a única ciência que fala da vida após a vida, do conhecimento espiritual após o desenlace do corpo. Sabemos que nesse momento nós vivemos uma pandemia, onde nós temos vários desencarnes coletivos, há muito sofrimento, a perda de alguém que nós amamos, segundo o próprio benfeitor espiritual, é uma das maiores dores humanas. O conhecimento faz com que nós enfrentemos com coragem. É evidente que o acolhimento dessa dor é necessário, porque Jesus, quando transmitia a sua mensagem, ele falava para acolher. O ensino do Cristo lançava as raízes profundas no solo do entendimento. A ignorância, muitas vezes, nos leva ao caminho do desespero. Quando a luz é colocada acima do alqueire e disponibilizada, ela acalma o nosso coração. Ela nos dá a resignação diante dos desígnios divinos. Todos nós sabemos o quanto é difícil enfrentar, né, o desencarne de um amor, de um parente, de um amigo. E que nesse momento, né, nós precisamos estar unidos. Mesmo isolados dentro de casa, nós podemos conversar através da mídia, através da internet, colocar essa luz, né? Eu estava observando esse final de semana, tentando assistir às lives, são tantas. Nunca nós disponibilizamos tanto a palavra do Cristo, a sua luz, com tanta facilidade e a todos os povos, em todos os momentos. Então, a cada minuto, um tema, uma discussão, né? Uma roda de conversa, isso tem facilitado. E a lâmpada acesa da lição divina é, antes de tudo, o símbolo do nosso exemplo seguro e positivo nos mais variados ângulos da existência, como agora.
no momento em que nós precisamos desse carinho do Mestre Jesus, desse acolhimento. Porque o discípulo do Cristo, né, ele precisa muitas vezes exemplificar. Nós somos carta-vivas do Evangelho. Então, em casa, na rua, no ambiente de trabalho, no círculo religioso, aonde você frequenta, na intimidade do seu pensamento. Kardec nos diz que o primeiro pensamento é meu, o segundo é induzido. Então, aquilo que eu penso, se eu entro em situações de tristeza, de depressão, né? Se eu me isolo emocionalmente, eu passo a não testemunhar essa luz. E quando eu estou diante da palavra do Evangelho, do aconchego do Cristo, do conhecimento das verdades eternas, eu revigoro. Eu compreendo o porquê de cada situação que nós estamos passando. Jesus disse: brilhe a vossa luz. E assim como a candeia, nós temos a luz do Evangelho dentro de nós. Sim, nós podemos ajudar, nos conectando a grupos de auxílio, né? Eu já falei aqui numa outra palestra que nós podemos auxiliar idosos, que no ambiente de trabalho nós somos procurados por colegas pedindo uma orientação. Quantas vezes nós não somos convidados a vivenciar o Evangelho através de um conselho, de um amparo, de um sorriso? Então, quando Jesus disse: brilha a vossa luz, ele reconhece essa natureza espiritual em nós, né? Nós precisamos exemplificar o que nós apreendemos, não revidando, sendo útil, né? Sendo ativo nas soluções do bem, agindo com bondade. Gentileza gera gentileza. É tão bom quando você consegue ajudar o outro. O quão feliz isso nos faz, anima, né? Coloca para cima. Nós podemos lutar pela justiça, colocando os nossos posicionamentos com bondade também, sem agressão, né? E o que dizer do cristão que apenas fala e não exemplifica? Eu tenho ouvido alguns amigos que dizem assim: mas eu fiquei sem chão, eu agora não posso ir à casa espírita, eu não posso ir à igreja, como se caridade estivesse dentro de um espaço geográfico. Primeiramente, eu tenho que começar a caridade em mim, sabendo das minhas limitações, mas cultivando um sentimento de gratidão por aquilo que Deus me deu e distribuindo com bondade e alegria. Voltando ao nosso mentor espiritual, Emmanuel, né, que era mentor espiritual de Chico Xavier, ele diz que o discípulo é convidado a exemplificar e afirmar-se no mundo a cada instante. E está lá, né, no livro Vinha de Luz, no prefácio, ele diz o seguinte: se fostes ofendido, não conserves a luz do perdão na obscuridade dos melindres enfermos. Se encontrastes a dificuldade, não esconda a coragem nos resvaladouros da fuga. E cada momento traçando aí uma oportunidade de auxílio a nós e ao outro. Ele diz que se formos surpreendidos na provação dolorosa, que não enterremos o talento da fé no pantanal do desânimo. Se formos tocados pela dor, não nos arremessemos a esperança ao despenhadeiro da indiferença. Se sofremos algum tipo de perseguição, de calúnia, que nós não arrojemos a oração do abismo e nos coloquemos em revolta e desespero. Se a luta nos impõe em marcha de espinheiros, oferecendo véu e vinagre, o benfeitor espiritual nos aconselha: não oculte o teu valor espiritual sobre os detritos da inconformação e desalento. Na terra, faz a tua viagem, né, em companhia do amigo celestial, que é Jesus, de coração elevado à vontade divina, de cabeça erguida na fidelidade da religião que tu abraçastes. Exemplifica, trabalha, serve, silencia, ora, perdoa. O dever do bem cumprido, na consciência edificada desse bem, é
invariável de braços ativos na plantação das boas obras, começando também com nós mesmos. Quanta coisa nós podemos realizar? Nós não podemos disfarçar os nossos conhecimentos de ordem superior, né? Não colocamos embaixo do alqueire, sufocando a sua luz. Podemos disponibilizá-la a todos. Nós devemos aprender a usá-los a benefício dos semelhantes e em favor de nós, né? Assim, o nosso sacrifício supremo, quando nós carregarmos as nossas cruzes através das nossas próprias dores, né? Nós também adquiriremos a glória da vida eterna. Se a candeia ilumina, queimando o próprio óleo, a lâmpada resplandece, consumindo a energia que a usina lhe fornece. Ofereçamos assim a nossa instrumentabilidade, a nossa palavra, né? O nosso gesto fraterno, a nossa união, a nossa divulgação aos imperativos da perfeição na lei divina, para que o ensinamento do Cristo se revele por nosso intermédio, aclarando a senda dos nossos semelhantes. E para terminar, eu quero colocar uma frase aqui de Emmanuel que eu achei muito interessante. Essa parábola está disposta, né? No capítulo anterior, Jesus fala sobre a luz no mundo, que ele era a luz no mundo. E a parábola da candeia, ela nos convida a ser a luz do Cristo na terra. Brilhe a vossa luz. E o benfeitor espiritual diz o seguinte: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atitude do mundo. Brilhe vossa luz, proclamou o Mestre. Procuremos brilhar, repetimos nós mesmos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos ilumine, e que nós possamos, através da luz própria, né, iluminar aonde estivermos e não permitir que ninguém, nem o desânimo, nem a dor, nem a tristeza apague a vossa luz. Que Deus nos abençoe e na próxima semana, aqui na página do Jacó, teremos novamente a continuidade das palestras e das parábolas de Jesus. Muito obrigada.